Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de história hoje, certo? Mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, borracha, caneta e o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula, certo? Hoje nós iremos falar sobre o processo de independência do Brasil. O processo de independência do Brasil, ele ocorreu em 7 de setembro de 1822 e marcou o fim do laço colonial com Portugal. Trouxe o fim da ligação entre o Brasil e Portugal. Essa relação de dependência, onde o Brasil teve várias consequências em relação ao escravismo, em relação à morte de vários indígenas que moravam aqui no local, entre outras coisas relacionadas à economia e à parte social. Quais foram os motivos da independência? Primeiro, os motivos a gente já havia estudado alguns. Em relação à Revolução Liberal do Porto, que nós estudamos na aula passada, a transferência da família real para o Brasil, que é conhecido como período joanino, também trouxe o sentimento de independência, o Tratado de Comércio e Navegação, a Revolução Pernambucana. Então, todos esses acontecimentos que nós estudamos nas nossas aulas anteriores foram considerados motivos para a independência do Brasil, certo? Sobre o processo de independência, o que é que acontecia? Portugal exigia que o Dom João VI, o rei, voltasse para lá, porque o que é que tinha acontecido? Nós estudamos na aula passada em relação ao período joanino, em relação ao período que a família real se encontrava no Brasil, teve muitas mudanças. A principal é que as principais instituições de Portugal foram transferidas para cá, que agora o Brasil poderia comercializar com outros países, não apenas com Portugal. Tinha ali o fim do pacto colonial em relação à economia. O Brasil tinha seus portos abertos agora. Tudo isso Portugal sentiu fortemente na parte social e na parte econômica. Então eles queriam que o rei voltasse para lá, que o Brasil fosse recolonizado para que continuasse o pacto colonial e o Brasil só pudesse comercializar com Portugal, continuasse essa exclusividade. Eles queriam a restauração do monopólio comercial, eles não queriam que o Brasil comercializasse com outros lugares, que abrissem os portos, queria que o Brasil só pudesse vender e comprar de Portugal, certo? E Dom João, com tanta pressão, ele declarou lealdade à Constituição de Portugal e disse que em abril ele iria retornar para seu país, certo? O Dom Pedro, que era filho de Dom João, que era o príncipe regente, permaneceu no Brasil mesmo seu pai indo, certo? E o pessoal de Portugal agora o Brasil tinha alguns representantes para poder debater sobre assuntos importantes. Só que o que é que acontecia? Portugal é extremamente indiferente com os representantes brasileiros. Então eles não davam ouvidos e nem davam chance dos brasileiros terem alguma das suas reivindicações atingidas. E a elite do Sudeste estava extremamente com atos de resistência contra essa volta da recolonização, porque sendo o Brasil agora com os portos abertos e tendo o rei aqui, estava muito proveitoso economicamente, não seria bom retornar o que era antes, então teve resistência, principalmente da elite do Sudeste. Portugal, para evitar essas resistências, enviou tropas portuguesas para o Brasil com o intuito de contê-las, certo? As instituições que tinham sido transferidas para o Rio de Janeiro quando o rei estava aqui foram levadas de volta para Lisboa, certo? Portugal também exigia o retorno do príncipe regente. Eles não queriam que ninguém da família real permanecesse no Brasil, porque isso poderia impossibilitar, dificultar o processo de recolonização, certo? Nesse período no Brasil foi criado o Clube de Resistência. Esse clube de resistência conseguiu constituir um baixo-assinado contra o retorno de Dom Pedro, príncipe regente, para Portugal. Esse baixo-assinado teve 8.000 assinaturas.
E com isso influenciou que Dom Pedro I continuasse no Brasil. E ele anunciou isso no dia 9 de janeiro, que ficou conhecido como o Dia do Fico, certo? Portugal continuou mandando muitas ordens com o intuito ali de dizer quem é que estava mandando, com o intuito de recolonizar o Brasil. E com isso, o que é que aconteceu? Em 1822, foi aprovado o Cúmplice. O Cúmplice era o seguinte, que todas as ordens vindas de Portugal só iriam entrar em vigor, só iriam ser aceitas no Brasil se Dom Pedro I aceitasse. Então aí já estava ali diminuindo os poderes de Portugal sobre o Brasil, certo? Em 1822, também teve a formação da Assembleia Constituinte com o intuito de começar a elaborar a primeira Constituição para o Brasil, certo? José Bonifácio foi um nome muito importante no período, nesse processo que estava dando início à independência, pois ele conseguiu imprimir muitas de suas ideias nas decisões tomadas e na forma que Dom Pedro governava. Então José Bonifácio conseguia ali manipular e diminuir de um certo modo o poder de Portugal sobre aqui o Brasil e ainda conseguia de um certo modo ali manipular um pouco Dom Pedro e assim conseguir que várias ideias suas sejam aprovadas. Portugal mandou uma carta, a Carta de Portugal, onde ele criticava os privilégios do Brasil, não queria que o Brasil tivesse tanto privilégio como, por exemplo, deixar nas mãos de Dom Pedro se aceitava ou não que as ordens fossem cumpridas. Eles também queriam o retorno do príncipe regente com maior rapidez e eles consideravam José Bonifácio um traidor por estar auxiliando no processo de independência, de um certo modo, certo? E depois dessa carta, a Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro I, convocou a sessão extraordinária. E nessa sessão extraordinária, ela declarou que o Brasil era independente. Ela declarou a independência do Brasil. E ela pediu para que um mensageiro, que era o Paulo Brejano, alcançasse Dom Pedro I, que estava fazendo uma viagem para São Paulo. Esse mensageiro correu e conseguiu alcançar Dom Pedro I e falou para ele as decisões que Leopoldina tinha feito. E isso trouxe o Grito da Independência ou o Grito do Ipiranga, onde Dom Pedro declarou o Brasil oficialmente independente, certo? Com isso veio a Guerra da Independência, pois tinha ainda algumas províncias brasileiras que não queriam a independência. Então ficou com essas guerras de independência internamente. E assim a gente conclui o estudo sobre o processo de independência do Brasil. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal da escola no YouTube para vocês assistirem as aulas quando e onde vocês quiserem. E lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para vocês terem acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!